Vamos começar. São 19h30. Vamos dar início à nossa reunião de estudos, toda quarta-feira. Em nome de Deus, em nome de Jesus, companhia dos bons espíritos, dos instrutores, dos guias, mentores, de todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse aprendizado, quem somos, mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade. Pedimos aos mentores que zelam por essa reunião que mantenham o equilíbrio vibratório da parte plano espiritual, não permitindo a presença de eventuais irmãos não alinhados, não sintonizados com os propósitos da reunião. E aos encarnados nós pedimos que se concentrem nas preces, nas orações, para que a gente possa construir um ambiente adequado, o nosso aprendizado, o nosso equilíbrio, a nossa temperança, e que tenhamos o aproveitamento que esperamos em termos de continuidade do entendimento da doutrina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Eu quero também pedir a todos as vibrações para o pai do nosso companheiro, Durval, que hoje está completando 96 anos dessa existência. Sou João Vicente Martins. Que a espiritualidade esteja junto dele, da família, e que, independentemente do tamanho da missão, da jornada dele nessa existência, que os bons espíritos sempre sejam a companhia dele. Parabéns, João Vicente. Fácil, 96. Um século. Coisa boa. A minha mãe está caminhando para isso. Vamos ver se vai. Em julho, 95. Vamos ver. Segundo ela já está no lucro. Já está o quê? No lucro. Não faz tempo que ela está no lucro. Ela fala isso todo ano. Eu estou no lucro. Tá bom. Bom, vamos começar aí com a obra Médiuns, que o Finote começou na quarta passada, mas não concluiu. Parou nesse parágrafo aí, ó. Nós ficamos indignados. Achei. Quem está com o livro. Certo? Nós ficamos indignados. Então vamos lá. Nós ficamos indignados com muita coisa que achamos errada. Mas se o Cristo já despertou em nós, se o Evangelho é o livro que nos orienta, logo sem perda de tempo, modificamos a disposição alheia que promove o nosso desequilíbrio. Quer dizer, se a gente tem como fundamento o Evangelho, nada vai nos desequilibrar. Porque muitas vezes o alheio não está em equilíbrio.
ou não tem o Evangelho como fundamento de vida. Mas se a gente tem, a gente está forte. A gente tem uma base. Então, né, nós podemos até subverter a situação e ajudar o outro a se equilibrar com o nosso conhecimento do Evangelho, com as nossas preces. Não é obrigar o outro a, não, porque você tem que ser espírita, que você tem que ir na casa espírita. Não, não é nada disso. Às vezes só a vibração você muda o ambiente. Você sabe que muda, você já viveu isso, então você sabe que é possível. Eu sempre cito assim, aquela situação que às vezes a gente chega num ambiente, está todo mundo discutindo, brigando, aquele climão. Se você chegar firme, apoiado no Evangelho, no que a gente aprende, só com as suas vibrações você acalma aquele ambiente. Ah, mas tem 10 discutindo, eu sou sozinho. E daí? E daí? A quantidade aí não interessa. Não tem que ter 10 ali vibrando para equilibrar 10 que estão desequilibrados. Não. Um bem fundamentado equilibra uma multidão. Estou me lembrando aqui um caso que aconteceu comigo há quase 20 anos atrás. Nós saímos de Uberlândia para ir para divisas de Salvador, Feira de Santana. Eu e 2 veterinários. Aí saímos 1h da manhã, quando foi 10 horas do outro dia da noite, fomos assaltados na rodovia. Aí levaram a gente para o estrada. Eu não conheço. Alguns aqui não conhecem. E aí eu fiquei em pleno equilíbrio, porque eu estava orando quando estava acontecendo. Não perdi nada. Os 2 companheiros meus ficaram desequilibrados. Aí nós saímos do mato, na estrada, para pegar a rodovia. Eles ficaram totalmente desequilibrados. E eu falava para eles, não aconteceu nada, vamos embora. Nós vamos lá naquela casa, lá tem recurso. E eles, não, vamos dormir aqui no chão, não sei o que lá. Eu falei, não, pai, nós vamos andando, nós vamos. E foi. Depois de 1 hora, eu equilibrado, consegui colocar eles e chegar na casa. Aí teve um que era o maior, 2 vezes ele foi no mato. Só para o testemunho que ele ficou totalmente. Então, é mais ou menos isso aí que eu estou me lembrando. Se não tivesse um equilíbrio, será que teria acontecido com a gente lá? Então, eu estou me lembrando, não sei por que veio, eu estou contando esse caso, de você ter um equilíbrio. Às vezes, dentro de casa, com um problema sério e tal, você se equilibrar e deixar os outros equilibrados. É o que está falando ali. Eu sei que muitas vezes levar as coisas deles todas e a sua, como é que é? Enfim, outra coisa, né? Aí, depois, no outro dia, eles foram pegar o carro a 200 quilômetros, que capotou e tudo, e aí quando eles foram pegar as coisas, chegou na fazenda lá onde eu estava, só tinha a minha mala e as minhas coisas. Os outros levaram tudo. Os outros levaram tudo. A minha não. Nem minha carteira levaram. Eu sei que às vezes, naquele calor do momento, a gente não para ter a calma. Aqui nós estamos todos tranquilos, né? O ambiente que se forma aqui dentro. Mas lá na hora, no clima, fala, não dá. A hora que eu vi, eu já tinha entrado na bagunça. Não, mas nós temos que fazer um esforço. Todos eles estavam armados. Vai te assaltar, você fala, não, você
discutir, pode brigar, não pode lutar. Na hora você não sabe o que Eu não sou médico sensitivista, mas eu senti a ajuda. Pois é. Nós somos ajudados sempre, né? Então vamos seguir aqui. Eu também penso. Eis que a paz surge como bênção da compreensão. A paz surge como bênção da compreensão. Quem tem a compreensão tem o sentimento de paz. Aquilo que eu falo sempre, o que nós não conhecemos, a gente tende a ter medo, insegurança. Aquilo que nós conhecemos, nada nos desequilibra. Não, estou tranquilo, eu já sei o começo, o meio e o fim dessa história. Fique em paz. Fica sossegado, vai terminar tudo bem. A mediunidade ainda requer sacrifícios, esforços e trabalho, porque é um instrumento muito bom de redenção. Mediunidade é um instrumento de redenção. Todo mundo sabe o que é redenção? Redenção é você ter a oportunidade de refazer, corrigir erros, equívocos do passado. Você teve a graça da redenção. Então a mediunidade vem como um instrumento de redenção. Olha que maravilha, né? Então não é por acaso que um tem a mediunidade, o outro ainda vai demorar um tempo, né? O outro tem uma mediunidade mais avançada, o outro ainda é uma mediunidade mais superficial. Cada um tem um grau, um nível, porque cada um tem uma história nas reencarnações que já viveu, né? O médium que acicata outros médiuns, acicata é de acicatar, estimular. Acicatar é estimular. O médium que acicata outros médiuns, esquecendo o esplendor doutrinário do gesto do Mestre Jesus, para com a mulher adúltera, ainda é cego, querendo guiar outros cegos. Não tem o fundamento do Evangelho, né? Das palavras do Mestre maior, nosso irmão maior. Então é um cego guiando os outros. Tem os buracos do outro. Pois é, né? O sensitivo deve compreender a própria ciência da evolução. Sensitivo. O sistema nervoso do complexo humano avança com o tempo para que outra geração encontre nele meios compatíveis com as suas necessidades. É uma evolução gradual. A questão da mediunidade. E o biológico vai evoluindo também, para poder suportar ou comportar, seria melhor, aquela mediunidade. Então precisa ter uma evolução, precisa ter uma preparação até biológica. Pois é, aquilo que eu te falei, que a ciência já descobriu a medicina, fazendo exames, os médicos de corporação, diferente de nós, né? Eles são os neurônios diferentes, comprovadamente diferentes. É, exatamente. Não é igual o meu, não. Isso aí requer a evolução. Requer a evolução. E nisso não se deve culpar os outros por suas próprias deficiências. O empuxo da natureza é força de Deus no esquema da criação. Deus move tudo. Deus é a força universal. Então, se o homem vem conquistando evolução tecnológica, a gente fica aí maravilhado, né?
com a inteligência artificial, com a internet. Eu acho a internet uma coisa fabulosa. Desde que ela surgiu, eu acho a internet uma coisa fabulosa. Isso é com a permissão de Deus. 100%. E o homem muitas vezes se enche, né? Se acha. Não, porque eu inventei isso, eu fiz aquilo, eu criei isso. Tudo é instrumento de Deus. Então agora vocês vão descobrir a cura do câncer. Agora vocês vão fazer os paraplégicos, tetraplégicos andar. Tudo com a liberação divina, na hora que tiver que ser. A informação que nós estamos tendo é que já de uns tempos para cá estão reencarnando mais de 1 bilhão de outros planetas adiantados. Adiantados, exatamente. Viu? Só lembrando que lá no plano espiritual, os carros não são elétricos, não. Ele não tem motor, ele anda, vai milhares e milhares de quilômetros. Não tem telefone celular, é tudo por pensamento. Então as pessoas estão bem longe. Uma médica da Universidade do Rio de Janeiro, ela desenvolveu uma proteína que ela levou num programa aí de televisão, um camarada que estava na cama, não mexia nada, injetou essa proteína lá e ele chegou lá andando. Daí para frente mais coisas. Tem 20 anos que ela vem estudando isso aí. O governo Não ajudou, ela está ajudando. patentear. Ela, Foi dando fantástico. aos poucos, a sociedade está tomando conhecimento. Mas assim, ainda é minoria da minoria que está sabendo disso. Você vê, para quem está há 20 anos, talvez até mais, só estudando isso, só por conta disso, aí agora que a gente fica sabendo. Tem 20 anos. Né? Então, muitas vezes o trabalho de um ser mais evoluído, como ela, eu acredito que seja, é um trabalho solitário. É um trabalho solitário. E eles também não estão muito preocupados, não. Eles estão preocupados em desenvolver, porque eles acreditam naquilo que eles estão estudando. E varam à noite. Não, isso aqui vai dar certo. Eu já tive oportunidade, Márcio, de pessoas cientistas evoluídos, com trabalhos deles, não se preocupam com dinheiro. Nem um segundo. Nada. Não é o objetivo. Não, eles vieram para essa missão e falaram assim, mas o dinheiro, não quero saber disso aí, não. O meu trabalho é isso aqui. Aí é lógico que ele recebe verba e tal, mas quanto que é? Não quero saber, não dá. Cientista, de nome, não se preocupa com E esse reencarne massivo de espíritos mais adiantados faz total sentido. Nós não estamos vivendo já a transição planetária. A Terra não vai sofrer uma regeneração, então tem que vir os espíritos mais adiantados mesmo. Assim como aqueles que não aproveitaram as existências, todo mundo já sabe para onde é que eles vão. Não é para cá. Não continuarão aqui. Tá? O pessoal fala muito de Kiron, né? Vão reencarnar em Kiron. Só que além de Kiron, tem um mundo mais atrasado ainda. E tem uma parte da humanidade aqui da Terra que vai para esse outro, é o Nabiru. Márcio, só aí eu fico. Eu não quero saber o que eu sei. Aí Kiron vai parecer um paraíso perto de Nabiru. Tá? Márcio, aí eu fico assim, com esse pensamento, em dois planetas de Kiron, né? Que falam nos livros. Lá vai ser tipo assim, os homens da caverna, né? Vai ser mais ou menos. Vai ter tudo que nós temos aqui, mar, né, floresta, tudo. Só que para ligar para descobrir o fogo, ele vai ter que bater na pedra, aquela vida, né, atrasada. A hora que tiver fome vai ter que caçar. Pois é, esses espíritos que estão aqui na Terra, muito atrasados, eles vão para lá. Aí não teria uma regressão no caso, mas
Mas o espírito. Não. Como é que é essa parte? Não entendi bem. Não, isso aí Não já tá foi, regredindo, já não? foi, vários médicos aí já explicaram isso aí. E essa pergunta sua é feita por muita gente. Fala, mas isso aí não vai contra a lei do progresso? Não, não vai pelo seguinte, esses que não vão ter a oportunidade de reencarnar aqui, eles vão reencarnar em mundos mais atrasados, mas eles terão a intuição de muita coisa que tem aqui hoje. Desenvolver. Assim como, vamos fazer um paralelo que aí vai ficar bem claro. Mas vai ter que essa caçar para comer. Assim como lá atrás os exilados da capela reencarnaram aqui. E aqui eles chegaram até a ser, às vezes, chamados de deuses. Tamanha era a genialidade deles, em todas as áreas. Né? Mas é porque eles vieram de capela, um mundo muito mais adiantado, né? Só que eles pisaram na bola lá, vieram, foram mandados para a Terra. Não, vocês vão para um planeta mais atrasado, Terra. Aí reencarnaram aqui. Então aqui eles se sobressaíram. Por quê? Porque eles tinham a intuição de uma obra de engenharia, de um canal de irrigação, de uma embarcação mais moderna para aquela época, de uma construção diferente, né? De organização da sociedade, de um monte de coisa. Nesse caso, mas é mais uma oportunidade que Deus está dando aí. Para começar de novo. Isso, exatamente. Começar de novo. Você errou, então agora você vai começar de novo. Deus. Mas não na Terra, porque na Terra Aquilo já é daqui para frente. Tem. Você é daqui para trás, não é um regresso. Viu, Márcio? Esses dos lá de capelas, os recristos que ficaram para trás, dizem que eu li, né, são os alemães. Os alemães. E eles mantêm o orgulho. Ainda tem alguns aqui ainda de capela. Muitos já voltaram para a capela. Regeneraram, aproveitaram a oportunidade, voltaram para a capela. Mas ainda tem uns que estão aqui ainda. Por quê? Porque é cabeça dura. Então vai ficando aqui. Num mundo atrasado para eles. Então, isso é o que vai acontecer com a gente. Uns vão continuar na Terra, uma Terra melhorada, e outros falam, não, você tem que, como se diz, desculpa a expressão, você tem que pastar um pouco para você aprender. Porque está difícil para você aprender. Você não aprende pelo amor, então você vai aprender pela dor. Né? Você esbanjou comida aqui. Então, agora você vai para o mundo, a hora que você tiver fome, você vai ter que caçar. E caçar, sim, você vai ter que enfrentar um animal que pode caçar você também. Você vai ser a caça. Então, vai ser isso aí o seu almoço. Ou você almoça ele, ou ele te almoça. Exatamente. E aí também, já lá na frente, já no mundo de regeneração, lá na frente, que eu li também, dizem que todos nós, os que tiveram, serão médicos. Sim. Todos médicos. Eu quero, por exemplo, conversar com meu pai, né? Meu pai já desencarnou. Eu quero conversar com ele, pai, tal, aí chega, o que você quer? Ele troca ideia assim. Nossa. Todos nós temos uma mediunidade, a gente não sabe, é porque ela ainda não aflorou. Em alguns aflorou, outros não aflorou. Né? Tem sentido isso. Alguns sabem que tem, outros nem sabem que tem e se recusam a admitir que tem. O meu pai, por exemplo, ele tinha mediunidade, mas nossa, não podia nem tocar nesse assunto com ele. Com a maior naturalidade, ele via pessoas que já tinham desencarnado. E ele achava isso normal. E ele via e era frequentemente. Mas ia conversar o assunto com ele. E você vê como é que as coisas vão encaixando e vai batendo. Quando ele desencarnou, durante algum tempo,
eu recebi mensagens de alguns médiuns encarnados, né? Ó, seu pai sempre vem até a porta do centro. Ele várias vezes foi até o Fé e Esperança para me ver, mas não entrava. Ele travava na porta e a turma, vamos entrar. Não, ele ficava na porta. É teimoso, hein? E o Francalâncio, o Rubens Francalâncio, que era médium, ele sempre falava para mim: seu pai fica aí na porta. Qualquer dia ele entra, mas tem que ser a vontade dele, o livre-arbítrio dele. Não tem jeito de obrigar ele a entrar aqui. Eu só levava o menino dele lá e ficava de fora esperando. Pois é, mais ou menos isso. Né? Mas aqui ele já veio. E ele já veio. Então, quer dizer, ele deve estar já está melhorando. Está melhorando, né? Graças a Deus. É bom que falemos aos médiuns, é útil que ouçamos, fazendo assim as bases para que possamos viver o que ensinamos de bom e selecionar o que ouvimos de agradável ao senso superior. Aqui não há exigências alguma, é conversa de espírito para espírito, em nome de Deus, nas bênçãos do Cristo. Médiuns, a mediunidade é esquema divino, da divina experiência de milhões de séculos. Milhões de séculos. Nossa, não sei se você já ouviu essa expressão. Eu é a primeira vez. Primeiro é milhões de anos. Milhões de séculos. Milhões de séculos. Né? Ela não é propriamente uma religião, mas faz parte de todas. Em todas as religiões tem médium. Todas. Sem exceção, todas. Né? Não é uma filosofia, mas é elemento para todas elas. Não é uma ciência, todavia é conduto para ela. Então, isso está definindo a mediunidade. Moisés foi um dos grandes sinais da mediunidade no intercâmbio da justiça. Cristo, o maior de todos, como médium do amor de Deus para a humanidade. E a nós outros, para nos aproximarmos do colégio apostolar do Mestre, é necessário que ampliemos nossos valores espirituais do amor, na expressão da caridade, da tolerância, do perdão, do trabalho, da alegria e da esperança, esforçando-nos onde estivermos para que cresçam em nós os preceitos evangélicos. Então, a gente tem que correr atrás dessas virtudes aí. Tem todos nós, né? De todas elas, tá? De todas elas. Caridade, tolerância, perdão, trabalho, alegria, esperança, né? E muitas outras, aí citou algumas, para que, acima da incorporação, da vidência, da psicografia, dos dons de profetizar, de curar, de abençoar, vibre em nossos corações a mediunidade do bem, que encerra todas as virtudes preceituadas pelo Messias. Mediunidade do bem, que está muito acima daquele que vê, daquele que escuta, daquele que psicografa, daquele que é sensitivo. Mediunidade do bem seria, né, a consagração de todas as mediunidades. É para onde todos têm que caminhar. Médiuns, descarregai-vos das coisas inferiores. Desgarrai. Nossa, por que eu vi desgarrai? Desgarrai-vos das coisas inferiores, o quanto puderdes, que sereis solicitados pelos agentes da luz para o reino de Deus na própria consciência. Desgarrar das coisas inferiores. A gente sabe que é difícil.
nós somos muito agarrados a coisas inferiores, né? Infelizmente. Uma coisa vos será muito útil na multiplicação dos vossos talentos mediúnicos. Olha que maravilha, multiplicação dos talentos mediúnicos. Então não é uma mediunidade só, múltiplas, né? Não julgueis os que estão na vossa dianteira, nem amaldiçoeis os que se acham na retaguarda, pois cada um se encontra onde Deus o colocou. Está dado o recado, né? Ajudai-os no que puderdes, que o sol brilhará mais em vós. Então, não julgar quem está um passo na frente, não amaldiçoar quem está um passo atrás. Ajuda a todos. E, na verdade, o sol vai brilhar sobre você, porque você está praticando o maior fundamento do mestre. Praticar o bem, o amor, a fraternidade. Mediunidade vai multiplicar. É só lembrando que não tem religião, você deve se lembrar, eu era pequeno, né, mais ou menos. Então eu não lembro, não tinha nem lembra? A Donizete de Tambaú. Lembra não? Nunca ouvi falar. A Donizete de Tambaú, na época, na igreja, ele fazia imposição de mão e era médico de curar, e curava as pessoas. Tinha uma Maria aqui em Tambaú. Como é que chama? A Donizete de Tambaú. Ah, São Paulo. Padre Donizete, eu lembro, ele tinha programa no rádio. Pois é. E ele fazia isso em seu. Ele tinha programa no rádio, a minha mãe não perdia um programa. Ele era médico de cura. Ele fazia imposição de mão, igual a gente faz. Exatamente. E curava as pessoas. Exatamente. E muita gente falava para curar, doente, como se fosse o Zé Rigó. Meu avô era médico, ele não perdia um programa no rádio do Alziro Zaru. Alziro Zaru. O Rô da Sueli também perdia. Era no rádio, não. Não é isso. Ouvindo isso, indignavam-se os 10 contra Tiago e João. Aí lembrando, lá no começo desse tópico, médiuns, tinha uns 10 discípulos questionando Tiago e o João. E tudo isso que está aqui são palavras do Tiago e do João. Então, eu acho que eles deram o recado deles bem dado e conseguiram colocar convencimento nos 10 que estavam batendo de frente. Tá? Certamente o Tiago e o João tinham uma evolução maior diante dos outros 10. Com certeza. Né? É o passo na frente, você falou. Aí nós vamos parar aí, talentos, viu, Finote? Guarda, você não esquecer. Tá? E o João aí, você sabe quem que era, né? Eu sei. O Chico Xavier. Isso. Demais. Isso. Nunca pensei assim, não. Muito bem. Agora é a Gênese, né? Antes de começar, deixa os dois abertos, deixa eu subir. Fica aberto 10 segundos. Os dois. As duas lições aí.
Onde é que nós paramos na agenda? Capítulo 3. 23 que a gente está lendo. É. 23. Está no 11. Aí, passou. Então, aqui é onde eu tinha passado para o Finote. Aí ele começou isso aqui com vocês quarta-feira, 22. E foi até o fim do 22. Começando o 23. Na verdade, o final começou lá no 20. Começou no 20? Eu não falei nada não, mas eu deixei. Capítulo 11. Por isso que não dá tempo, tá vendo? De ler as lições. Foi no 20, irmão? É. Começou no 20. É, porque eu não lembro aquela parte. Eu vou ter que escrever, não posso só falar. Deixa ele. Bom, mas hoje é o 23, certo? Não tem bom. Hoje é o 23. Rendeu. Rendeu. Então vamos lá. 23. Vou já deixar. Há também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades. Opa. A gente sabe disso daqui muito bem. Tá bom? Bom demais, tá bom. Na luta é que o espírito exercita suas faculdades. É, exato. Então, é por isso que nós estamos reencarnados aqui, para a luta. Não é sombra e água fresca, é luta, né? Para exercitar as nossas faculdades, para evoluir, para melhorar. O que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida usam de habilidade e inteligência, aumentando em consequência suas forças intelectuais. Aquele que luta para sobreviver está desenvolvendo o intelecto. Porque ele tem que pensar em estratégia, em esquema para continuar vivo, para se defender, né? Daquele que quer ele como alimento. Um dos dois sucumbe. Isso é lei natural. Um dos dois sucumbe. Mas, em realidade, que foi o que mais forte ou o mais destro tirou ao mais fraco? A veste de carne, nada mais. Ulteriormente, o espírito que não morreu tomará outra. Quer dizer, depois, posteriormente. Né? Então, ele tomou só a carne do outro. O espírito continua. E esse espírito vai, no futuro, ou seja, ulteriormente, tomar outro corpo. É isso a natureza. Hã? Certo? Tá, deu para pegar o... E o outro? Hã? E o outro? E o outro? É 2, né? Sim. Então, um está buscando sobreviver, buscando o alimento. Então, às vezes, um dos dois vai sucumbir. O caçador vence. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Ah, tá. A caça sucumbe. Entendi. Mas, na verdade, o que está sucumbindo é a carne. A essência, você não tem como matar a essência. A essência é eterna. Né? Depende. Segunda-feira passada eu fiquei o tempo todo pensando numa história dessa do caçador e o caçador não vencia. Não vence. Pode acontecer. Pode acontecer. A caça, ó. Pode acontecer. 24. Nos seres inferiores da criação,
naqueles a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substitui o instinto. Então, seres inferiores da criação, aqueles que ainda se guiam pelo instinto, eles ainda não têm a inteligência. A luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Faz sentido. É pura satisfação material. É a fome. É um animal querendo matar o outro porque está com fome. E o outro é a presa. E ele é o predador. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação. Nós estamos falando. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Então são criaturas na escala evolutiva inferiores. Né? Então, o que move essas criaturas é o instinto. Nós não. O que nos move é a inteligência. A gente é inteligente, a gente raciocina. Né? Pelo menos deveria. Mas só voltando ali, ó. Essa parte está mais difícil de entender. Igual ali, ó. Da presa, né? Visto que nenhum móvel mais elevado poderia estimular. Qual que é esse móvel mais elevado no caso? Nenhum outro objetivo. Ah, tá. Entendeu? O objetivo, no caso das criaturas mais superiores, é só satisfazer a necessidade material. O que é a necessidade material? Alimentação, a fome. Ah, tá. Entendi. Tá? Agora, a gente não. A gente, além da alimentação, muitas outras coisas nos movem. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem a inteligência. Tá? Então, eu posso querer me aproximar de uma pessoa, posso querer uma amizade com aquela pessoa, eu posso querer trabalhar junto com aquela pessoa, Ele está capaz. eu posso querer ajudar aquela pessoa, ou buscar ajuda dela. Então, eu não estou me aproximando dela por questões materiais. Apesar que muitas vezes a gente vê, né, é onde a gente vê a que ponto o ser humano é capaz de chegar. Quando ele se aproxima do outro em questões meramente materiais, é onde às vezes, né, alguém com um pouquinho mais de clarividência fala: você está parecendo um animal. Exatamente. Você está se comportando igual um animal. Você não está se comportando como um ser humano. Né? Porque o que está te movendo é só um desejo material. Você não quer nem saber o nome da pessoa, se ela está precisando de alguma ajuda, se ela tem algum valor. Não, você está olhando a matéria. Então você está agindo igual um animal. Verdade. Não tem diferença nenhuma. E a gente faz esse comentário quando a gente vê isso. Né? No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades. Quando é pequenininho, a gente é pequenininho. Né? Domina o instinto animal. E a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. E nós estamos começando. Exato. Né? Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Pelo menos é o que se espera. Né? Luta então o homem, não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, a sua necessidade de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Quer dizer, é aquele que ainda tem uma predominância do senso animal. Ele já é adulto, mas ele ainda age com a predominância do animal.
Divaldo sempre falava, nós temos versos que nós temos de nós. Realmente. Exatamente. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, então é a outra situação, então aí o senso moral está predominando sobre o senso selvagem, vamos assim dizer, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. O homem ganha horror ao sangue. É o que a espiritualidade sempre fala. Vai chegar um momento, não vão acontecer guerras mais. Porque se você for parar para pensar, não tem nada mais grotesco do que uma guerra. Não interessa o motivo. Não interessa. Ah, porque eu fui atacado, eu tenho que me defender. Não justifica. Sangue, destruição, um monte de gente morrendo, um monte de gente tendo a vida toda destruída, porque às vezes o cara não morre, mas ele não tem mais casa, ele não tem, morreu a família inteira, né? Morreu, acabou onde ele trabalhava, destruiu, então acabou o emprego dele, acabou tudo, e ele está vivo, né? Mas o resto tudo acabou. Então não tem sentido guerra. Não tem sentido guerra. A guerra ainda é um reflexo de atraso muito grande. Por isso que tem, se a gente for analisar isso com os outros valores da natureza, e cita um animal que um ser que mata por prazer é o ser humano. Todos os demais animais, eles só fazem aquilo. A primeira parte, Alimentação. você vê animal nenhum mata outro sem si. O ser humano é o único ser que é isso. E tão verdade isso que, às vezes, determinadas espécies, determinados animais, tem aquela questão de domínio territorial. Então, às vezes, tem que disputar com um que é o líder do território e o outro quer assumir a liderança do grupo. Eles brigam ferozmente, mas um não mata o outro. O outro simplesmente se dá por vencido. Então, pronto, não sou mais o líder do grupo, sou o alfa, não sou mais o líder do território, agora tem um novo líder. E eles não matam. Por exemplo, você quer pegar um leão, quando é um homem jovem, que matou ou um lugar do velho, você mata você aí para eles. Ou uma montanha, mata todos para poder ser O líder. Vocês estão assistindo muito Réveillon. Não, mas isso é a verdade. Isso é a verdade. Ele mata todos os filhotes e passa para reinar a geração dele. Mas é isso, no geral, é isso aí mesmo que ele falou. Os animais não fazem guerra. Não. Você vê, eles não movem guerra um grupo contra o outro. A gente não tem registro disso. Eles matam os filhotinhos para a fêmea, para ela entrar no cio novamente. Entendeu? Quer os bebezinhos parar de mamar. Certo. Continuando aqui, só para terminar. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito. A luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito. Pois mesmo chegando a esse ponto, que nos parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa da sua atividade que o espírito adquire conhecimento, experiência, e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O
homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. É o que a humanidade caminha, é isso. Pode demorar ainda, nós ainda vamos ver muitas guerras, muito sangue, Milhões né? de séculos. Mas num determinado momento não vai existir. Nos mundos mais evoluídos não existe guerra. Há muito que ficou no passado deles. Já fizeram muitas guerras, não fazem mais. Tá? E aí tem uma nota, 23, nota do Kardec. Sem prejulgar das consequências que se possa tirar desse princípio, apenas quisemos demonstrar, mediante essa explicação, que a destruição de uns seres vivos por outros em nada infirma a sabedoria divina, e que nas leis da natureza tudo se encadeia. Esse encadeamento forçosamente se quebra desde que se abstraia do princípio espiritual, razão porque muitas questões permanecem insolúveis, por só se levar em conta a matéria. As doutrinas materialistas trazem em si o princípio da sua própria destruição. Tem contra si não só o antagonismo em que se acham com as aspirações da universalidade dos homens e suas consequências morais, que farão, sejam elas, as doutrinas repelidas como dissolventes da sociedade, mas também a necessidade que o homem experimenta de se inteirar de tudo o que resulta do progresso. Então, as doutrinas materialistas, pouco a pouco, vão acabando, e elas vão se autodestruir. Por quê? Porque elas não têm fundamento. Num determinado momento, elas se tornam vazias. Nem seguidores vão ter. Tá? O desenvolvimento intelectual conduz o homem à pesquisa das causas. Ora, por pouco que ele reflita, não tardará a reconhecer a importância do materialismo a impotência do materialismo para tudo explicar. A gente vê isso na construção da doutrina espírita por Kardec e os espíritos superiores. Os fenômenos espíritas sempre existiram, mas o pessoal só ficava maravilhado com eles e não dava conta de explicar. E às vezes um ou outro tentava explicar, mas era uma explicação sem fundamento nenhum. A partir de Kardec, todos os fenômenos passam a ser explicados. Por isso que surgiram as 5 obras básicas. E aí começou a fundamentar a doutrina inteira. Então, desenvolvimento intelectual. Precisamos chegar no estágio. Por que Kardec não é lá em 1500? É 1860 e poucos. Porque precisou chegar nesse momento onde tinha um certo desenvolvimento intelectual. E você vê mesmo assim que oposição que o Kardec não enfrentou na época. O pessoal não abraçou o Kardec. Muita gente queria queimar o Kardec. Essa perseguição foi muito. Muita gente queria era queimar o Kardec. Né? Mas chegou o momento da doutrina se estabelecer, ela vai estabelecer ponto. Não tem conversa. Como é possível que doutrinas que não satisfazem ao coração, nem à razão, nem à inteligência, que deixam problemáticas as mais vitais questões, venha a prevalecer? De fato, uma doutrina que não está fundamentada na razão, ela tem vida curta. Tá? Inclusive, a gente vê muito aí, né? Eu vejo muito no vidro dos carros, no vidro de trás. Fé inabalável é aquela que, questionada ao longo dos tempos, sempre se manteve firme, porque ela é apoiada na razão.
Então a doutrina espírita é uma fé inabalável. O pilar de sustentação dela é a razão. Não é fanatismo, não é dogmatismo, não é nada, é razão. A doutrina espírita é inteirinha explicada. Causa e efeito. Tudo. Não fica nada sem explicar. Por isso que é uma doutrina que vai perpetuar. Tá? O progresso das ideias matará o materialismo, como matou o fanatismo. Essa é a nota do Kardec. Kardec não alisa, não. Aí, ó, O Marcos também. acabou o capítulo 4, agora o capítulo 3, né? Acabou. Vamos para o capítulo 4, viu, filhote? Então ficou fácil para você guardar. Talentos, numérios E o capítulo e o capítulo 4 na Gênesis. Viu, filho? Quarta-feira você vem, não? Hã? De quarta-feira você vem, não? Eu acho que não. Eu vou direto para mim. certo? Se Deus É por quiser. causa da Semana Santa. Semana Santa. Ah, essa Semana Santa. Ele vai emendar. Né? Pessoal, na quinta-feira tem filme, viu? Viu, Boninho? Quinta-feira tem filme. Vamos discutir o primeiro filme, depois eu faço o encerramento, Pinote. É? Vamos discutir o filme, depois eu encerro. Então, deixa eu Tem que pegar e olhar ainda. Ah, é? Então tá. Então nós vamos encerrar. Então parou aqui. Algum aviso? Certo? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos guias, mentores, nossos anjos de guarda que estão sempre conosco, e todos os nossos irmãos do plano espiritual que com certeza participam também desse aprendizado, assim como nós. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para a continuidade desse estudo que nós fizemos. Que nos mantenhamos firmes nesse propósito, que a nossa perseverança seja cada vez maior e que a gente cada vez menos tenhamos dúvidas sobre a necessidade do estudo, da instrução, do conhecimento, para fortalecer a nossa caminhada, né? Sendo repetitivo, mas necessário, quando conhecemos, quando entendemos, caminhamos com o passo firme, não titubeamos, não hesitamos, não temos dúvidas do caminho. O conhecimento é luz. O conhecimento é luz. E apoiado no Evangelho, apoiado nos preceitos do nosso irmão maior, a nossa segurança é total. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos de todo o mal, porque só em vós brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. E assim seja.